terrível pecado das filhas de Ló, a história e seu significado. A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos episódios mais impactantes da Bíblia, narrado no livro do Gênesis, capítulo 19. Essas cidades foram consumidas pelo fogo divino, devido à corrupção e imoralidade extrema de seus habitantes. No entanto, mesmo depois dessa demonstração do julgamento de Deus, a história continua com um episódio perturbador envolvendo Ló e suas filhas. Um relato que tem gerado reflexão e debate ao longo dos séculos. O contexto da fuga e a salvação de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, era um homem justo, mas escolheu viver em Sodoma, uma cidade conhecida por sua depravação. Deus, ao decidir destruir Sodoma e Gomorra, enviou anjos para resgatar Ló e sua família, advertindo-os para que fugissem sem olhar para trás. A esposa de Ló, desobedecendo a ordem divina, olhou para Sodoma enquanto fugia e foi transformada em uma estátua de sal. Ló e suas duas filhas seguiram para Zoar, mas, temerosos, decidiram refugiar-se em uma caverna na região montanhosa. Foi nesse isolamento que ocorreu um dos atos mais controversos registrados na Bíblia. O pecado das filhas de Ló. Segundo o relato bíblico, as filhas de Ló, acreditando que o mundo havia sido completamente destruído e que não haveria mais homens para garantir a continuidade de sua linhagem, tomaram uma decisão pecaminosa e desesperada. Elas embriagaram seu pai e, em momentos diferentes, deitaram-se com ele sem que ele percebesse o que estava acontecendo. O texto de Gênesis 19:30-38 descreve o ocorrido. Então a primogênita disse à menor: "Nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos-lhe de beber vinho, e deitemo-nos com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai." Gênesis 19:31-32. Cada uma das filhas, em 2 noites consecutivas, embriagou Ló e se deitou com ele, resultando em gravidez. Assim, ambas conceberam filhos de seu próprio pai. O filho da primogênita foi chamado Moabe, e o da mais nova, Ben-Ami, que se tornaram os patriarcas dos Moabitas e dos Amonitas, povos que mais tarde seriam inimigos de Israel. Interpretações e reflexões sobre o pecado. O ato cometido pelas filhas de Ló é visto como um dos mais chocantes da Bíblia, sendo uma combinação de incesto, embriaguez e engano. Algumas interpretações tentam justificar o comportamento delas sob a crença de que estavam isoladas e que o mundo havia sido completamente destruído, mas isso não apaga a gravidade do pecado. 1. A falta de confiança em Deus. As filhas de Ló demonstraram falta de fé ao tomarem a situação em suas próprias mãos, sem buscar a orientação divina. Diferente de Sara, que esperou por Isaque conforme a promessa de Deus, elas decidiram agir por conta própria, levando ao pecado. 2. A influência de Sodoma. Apesar de terem sido poupadas da destruição, as filhas de Ló ainda carregavam os valores distorcidos da cidade onde cresceram. Sodoma era um lugar de perversão, e essa corrupção moral parece ter permanecido nelas, influenciando sua visão sobre sexualidade e família. 3. O papel de Ló. Ló, embora embriagado e aparentemente sem consciência do que acontecia, também teve sua parcela de responsabilidade. Ele permitiu-se ser conduzido à embriaguez, o que o tornou vulnerável a esse pecado grave. As consequências do pecado. As consequências desse ato foram profundas e históricas. Os Moabitas e Amonitas, descendentes dessa relação incestuosa, tornaram-se nações frequentemente inimigas de Israel, o povo escolhido por Deus. No entanto, mesmo em meio ao pecado, Deus demonstrou sua soberania e misericórdia, pois mais tarde, uma moabita chamada Ruth se tornaria ancestral do rei Davi e, consequentemente, de Jesus Cristo. Lições para os dias de hoje. Este episódio bíblico nos ensina várias lições importantes. 1. A importância da fé. As filhas de Ló não confiaram que Deus proveria um caminho para a continuidade de sua linhagem, e por isso, tomaram uma decisão pecaminosa. Isso nos lembra da necessidade de esperar e confiar nos planos de Deus. 2. A influência do pecado.
Viver em ambientes de imoralidade pode corromper nossos valores e nos levar a escolhas erradas. Por isso, devemos ter cuidado com o que permitimos influenciar nossas vidas. 3. As consequências das más decisões. O ato das filhas de Ló teve repercussões que atravessaram gerações. Isso nos alerta sobre a seriedade das nossas escolhas e como elas podem afetar o futuro. 4. A misericórdia de Deus. Apesar do pecado, Deus usou até mesmo os descendentes desse episódio para cumprir seus propósitos, mostrando que Ele pode transformar até mesmo situações difíceis em parte do seu plano. Conclusão: a história do pecado das filhas de Ló é um dos episódios mais perturbadores do Antigo Testamento, mas serve como um forte lembrete sobre as consequências do pecado e a necessidade de confiar em Deus. Mesmo diante do erro humano, Deus continua a agir e cumprir seus propósitos. Assim, somos chamados a nos afastar do pecado, buscar a santidade e confiar plenamente na vontade do Senhor.